E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, vocês já devem ter ouvido falar daquele filme Como Eu Era Antes de Você. Tá sendo lançado agora nos cinemas, inclusive nós ainda vamos assistir nos cinemas, né, amor? Vou pensar no seu caso, tô analisando, acredito que existe uma boa possibilidade. O que você acha do filme Como Eu Era Antes de Você, amor? Ah, o filme da Fabiola antes de mim, a Fabiola tinha 90 inscritos, a Fabiola tava lá triste, sofrendo, bem magrinha a bichinha. Aí, depois de mim, ela tá assim, ó. Olha como é que ela tá. Uhum. Mas não era sobre isso que nós íamos falar aqui nesse vídeo, né? Não pode nem dar brecha pro Samuel. O vídeo de hoje, na verdade, é porque assim que eu ouvi a frase Como Eu Era Antes de Você, eu imaginei além daquele amor romântico, além do amor da história do filme e do livro. Na hora eu imaginei a minha história com Deus, como eu era antes de você, antes de Deus, sabe? Inclusive eu chamei o Samuel também pra ele contar como ele era antes de se converter de verdade, né? Como eu era antes de Deus, assim, não que eu vim conhecer a Deus depois de muito tempo, assim, não, eu cresci na igreja, mas mesmo crescendo na igreja, mesmo sendo filha de pastor, eu vim conhecer Deus profundamente mesmo depois de muitos anos, sabe? Então aquela Fabiola, antes de realmente conhecer a Deus... Antes de mergulhar, né? Você quer dizer, no amor de Deus? Porque existe assim, existe aquela fase que você, eu aceitei a Jesus, eu estou na igreja. Mas você vive um relacionamento muito superficial, isso, uma coisa muito rasa. Igreja, ou então porque você tem medo de ir pro inferno, ou porque você sabe que ali Deus vai lhe ajudar, porque você sabe que ali vai estar a sua salvação. E a maioria dos jovens ficam nisso, eles vão lá, mas eles não mergulham, eles ficam bem rasinhos, bem... Você tá entendendo, né? Vive uma religião mesmo, você não vive um relacionamento com Deus. Então essa Fabiola que eu era antes de viver um amor verdadeiro com Deus, nossa, dá até um pouco de vergonha, até um pouco de pena dessa Fabiola, era muito ansiosa, eu não conseguia confiar em Deus de verdade, eu não conseguia. Eu vivia falando que eu estou descansando em Deus, estou esperando em Deus, mas no fundo eu não estava descansando em Deus. Eu tinha uma dificuldade enorme, uma dificuldade monstra de realmente descansar em Deus. Por mais que eu falasse que eu estava descansando, que eu estava despreocupada, eu não conseguia ficar solteira. Eu passei por um período onde eu emendava um namoro no outro porque eu não conseguia ficar solteira, eu me sentia infeliz solteira. Era uma solidão enorme e a época que eu passei o maior tempo solteira pra mim foi muito difícil. Eu me controlei pra não namorar com qualquer pessoa, esperar a pessoa certa, mas ainda assim eu senti um vazio, sabe? Isso é terrível, você tá solteiro e achar que falta a sua maior felicidade, tipo, condicionando a sua felicidade a ter um namorado, a estar com alguém, sabe? Foi muito difícil. Eu tenho um pouco de vergonha de lembrar de quem eu era antes de conhecer Deus e viver um relacionamento com Ele. Hoje eu me sinto tão mais leve, mais assim, descansada, tranquila em Deus, que acho que se hoje eu estivesse solteira, não é porque eu sou casada não, mas se hoje eu estivesse solteira, como eu estive solteira antes de conhecer o Sam, foi uma fase muito boa da minha vida, quando eu realmente consegui descansar em Deus. Ai, nossa, gente, eu realmente consegui focar nas coisas de Deus, eu consegui viver no seu amor e eu não sentia que faltava alguma coisa para eu me sentir feliz, eu me sentia completa. E o que viesse ali seria para acrescentar. Não estava sentindo falta de alguma coisa que, nossa, eu preciso de um namorado. Como algumas épocas atrás. Como você era antes de Deus? Eu acho que, assim, quando eu entrei na igreja e me converti, eu sempre tive assim, eu sempre quis fazer algo para Deus, tá entendendo? Só que eu ainda vivia um relacionamento muito raso. Então eu costumo dizer que eu era muito individualista. Eu me preocupava muito comigo. Era o meu ministério, era a minha oportunidade. Eu lembro que meu maior sonho era pregar em grandes conferências, em grandes congressos, ali onde estavam os grandes pregadores. E hoje não que eu não queira mais pregar. Claro que se eu receber um convite, eu vou ficar lisonjeado, vou ficar muito feliz. Mas esse não é mais o foco do que eu quero pra mim. Não é mais os teus sonhos. Não é mais... Meu Deus, não. Vou ficar muito feliz. Se vier, amém. Mas Deus é bom. Vou ter o maior prazer. Mas também se não vier, eu não vou me sentir uma pessoa frustrada porque não veio. Então hoje qual é o teu maior sonho? Ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Tanto é que eu quero muito tirar um projeto do papel.
Sei que é muito difícil, mas eu conto com as orações de vocês. Eu ainda quero ter uma clínica de recuperação de pessoas. Casa, né? Eu acredito que depois que eu realmente mergulhei no amor de Deus e fui crucificado juntamente com Cristo, não tem como eu olhar para as pessoas e não querer ajudá-las, não tem como eu não querer mudar a situação das pessoas. Eu acho que a cruz remete a perdão. Da mesma maneira que eu fui alcançado, eu fui perdoado, eu sonho em alcançar muitas pessoas. Então eu acho que mudou foi isso, foi uma coisa, sair de uma coisa muito individual, muito eu, para outra realidade bem mais abrangente. O meu eu já não importa. Como diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu comecei a entender por que isso, porque quando Cristo ele veio na Terra, ele morreu por pessoas. Cristo morreu por pessoas. E quando eu estou crucificado com Cristo, não tem como eu não pensar em pessoas, não tem como eu olhar para aquelas pessoas que necessitam e não fazer nada. Então, essa mudança em mim foi algo realmente muito notório. Eu quero fazer coisas, eu quero me envolver em projetos onde eu possa ajudar pessoas. Eu acho que você teve uma visão diferente do que era o ministério. Você achava que o seu ministério era uma coisa, aí depois você descobriu que o seu ministério era outra. Com certeza, eu achava que o meu ministério tinha a ver comigo. Isso, na Samuel, verdade não. quando na verdade o ministério não tem a ver com a pessoa em si. O ministério tem a ver com as pessoas que estão ao redor dele, com quem ele está ajudando. E foi para isso que Jesus chamou. Tanto é que ele disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Se esvazia de todo o teu eu, de todas as tuas vontades. Tome a sua cruz e siga-me. Quando eu parei para pensar assim com Deus e conversar e me perguntar como eu era antes de você, né? Antes de Deus. E eu me lembrei que eu era muito de me prender a coisas pequenas, e assim, não questões materiais, mas me prender a situações, a sentimentos pequenos, às vezes uma intriga. Hoje eu tenho, assim, é muito difícil, impossível eu ter uma mágoa de alguém hoje. Eu não me prendo mais nessas coisas, mas eu lembro que eu era bem... Tinha aquelas pessoas que eu, nossa, não suporto mais olhar para aquela pessoa porque ela me machucou muito. Nossa, era minha amiga, eu confiei como ela pôde. Tinha aqueles sentimentos de, nossa, de você realmente não conseguir perdoar de verdade a pessoas que te magoaram. E eu lembro que eu era assim, eu me prendia. E é praticamente, eu não sei se dá pra existir você viver o amor de Deus, mas não conseguir perdoar. Não É impossível, né? Não, é totalmente contra, não dá. A pessoa que diz que tem Deus e não consegue tem intrigas, perdoar. Tem coisas mal resolvidas, tem pessoas com quem você não fala. Nossa, Não acho dá. que não existe hoje pessoas com quem eu não falaria, que eu passaria direto, jamais. Independente se me machucou, se me decepcionou, se foi falso. Hoje eu relevo muito isso, porque são coisas pequenas, são coisas insignificantes, que tiram a nossa paz, que às vezes tiram a nossa comunhão com Deus. Com certeza. Então eu fico muito feliz quando eu olho para aquela pessoa que eu era antes de Deus, quando eu comparo com quem hoje eu sou. Não que eu seja a pessoa perfeita, a pessoa... Totalmente imperfeita. Eu sou mesmo imperfeita, mas hoje eu me sinto mais parecida com Cristo do que como eu era antes dele, sabe? E o bom de Jesus é justamente isso. Ele não nos torna perfeitos. Só que apesar das nossas imperfeições, a gente caminha para se parecer cada vez mais com Ele. Então o foco do vídeo de hoje não tem nada a ver com o filme, a não ser o título, que me fez refletir a respeito daquele título quando eu coloquei na situação como eu era antes de Deus, o seu também. E nós queremos que você também se coloque nessa situação, que você possa avaliar e relembrar quem você era antes de Cristo. Tente olhar para aquela mudança e se alegre com essa mudança, porque mudança traz felicidade. É bom a gente olhar e ver, nossa, ainda bem que eu não sou mais assim. E também se você olha para trás e não vê mudança, se você pensa, nossa, como eu era antes de Cristo? Bom, não mudou nada, tá? Do mesmo jeito. Precisa rever alguns conceitos. Se você está assim, você precisa rever muitos conceitos, todos os seus conceitos. É muito bom nós sermos transformados em Cristo. Nos sentimos pessoas melhores. Nossa, é muito bom. É maravilhoso. Não tem como, gente. Não tem como estar com Cristo e não amar pessoas e não pensar no próximo. Não tem como estar com Cristo e ter aquela fé individual que é só pra mim, é só o que eu penso, é só o que eu quero, é só eu que sou abençoado. Não tem como, gente.
estar com Cristo realmente é dividir, é partilhar, é pensar no próximo, é perdoar, é amar, é estender a mão, é dar outra face. Então, gente, igual aqui nos comentários, como você era antes de Deus, assim, de verdade? Não depois que você aceitou Jesus, mas depois que você realmente entendeu o amor de Deus. Depois que você mergulhou, depois que você conheceu. E quis espalhar assim, para as pessoas, para o mundo ver aquela sua mudança. Conta aqui um pouco da sua história nos comentários. Quem você era antes de conhecer Deus? Profundamente, assim. Nós vamos amar ler os comentários de vocês. E se você gostou do vídeo de hoje, dê o seu joinha aqui, compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Se você é novo por aqui, não sai daqui sem se inscrever. Quando você se inscreve, você faz parte da nossa família e você não perde nenhum vídeo quando ele é lançado. Lembrando que nós temos 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Para o contato mais próximo, é só nos encontrar nas redes sociais. O meu Instagram é @FabiolaMeloOficial, o do Sam é @SamuelMnova e a minha fanpage no Facebook também é Fabiola Melo Oficial. Então é isso, meus amores. Muito obrigada pela companhia de vocês. Valeu, pessoal. Nós vemos vocês. no próximo vídeo. Um grande beijo. Fica com Deus. Graças a Deus.